Então, vamos começar a nossa aula sobre cookies, que basicamente a gente vai destrinchar a ciência do cookie. Então, vamos começar pela ciência da massa. O que acontece quando a gente começa a mistura do cookie? A gente geralmente começa com a manteiga com açúcar, e a temperatura da manteiga ajuda muito nessa questão do cookie. Por exemplo, a manteiga geralmente a gente usa em temperatura ambiente, mas também existe cookies que usam manteiga líquida ou manteiga gelada. Por exemplo, em Nova York ele está muito nessa onda de cookies. Tanto que tem cookies que usam manteiga gelada, outras em temperatura ambiente e outra líquida. Que a gente vai ver mais pra frente o que acontece com cada um desses três tipos da mistura da manteiga. Então, a gente vai misturar a manteiga com açúcar, que vai trazer um pouco de ar. E também vai fazer com que ajude a dissolução do açúcar. Então, depois dessa mistura com manteiga e açúcar, a gente adiciona os ovos, que eles são um emulsificante, né, para unir a gordura com o açúcar. E também ele vai ser o estabilizante, que vai dar a estrutura na massa do cookie. Depois a gente vai adicionar a farinha, que ele vai colocar a estrutura, ele vai dar a estrutura na massa. E com essa mistura a gente não está desenvolvendo tanto glúten. Quando a gente adiciona a farinha, a gente... E os secos, né? Dependendo, pode ter o bicarbonato e outras questões. A gente mistura só um pouco até ver que não tem mais farinha. Não pode misturar muito para não formar muito glúten. Claro, tem receitas que é desejado, mas geralmente o cookie não, a gente não quer o glúten, para ficar aquela textura muito densa. Depois a gente adiciona, com essa farinha, a gente também adiciona o sal. Mas para que serve o sal? O sal ele serve impedindo a formação em demasia do glúten. A gente não pode adicionar muito glúten. Então o que o sal vai fazer? Ele não vai deixar formar muito glúten. O que a gente precisa? Porque a gente quer um pouco de glúten, mas não quer aquele tanto de glúten como se fosse um pão, né? Então ele vai ajudar muito nisso. E também o peneiramento da farinha. Esse peneiramento vai fazer com que não forme grumos. Claro, uma farinha nova não vai ter grumos, mas a gente prefere, né, peneirar essa farinha para evitar qualquer grumo. Então, vamos falar agora sobre a ciência por trás do assar do cookie. Então, claro, a gente coloca no forno, tem as suas várias reações. Vamos começar agora com a primeira reação, que é 33 graus Celsius, que é o derretimento da manteiga e os agentes químicos. A manteiga começa a derreter. E o que vai fazer isso? O que vai acontecer no cookie? Basicamente a gente não tem as barreiras, que é como se fosse o bolo, né? O bolo a gente tem a forma, tem a barreira. O cookie a gente não tem, ele está na forma. O que vai acontecer? Essa manteiga ela vai derreter e vai espalhar. Então, dependendo de quão gelado o seu cookie vai estar, ela vai espalhar menos ou mais. A maioria das receitas falam para deixar uns 30 minutos na geladeira. E isso faz com que a manteiga endureça um pouquinho. E quando você leva ao forno, essa manteiga ela não vai chegar a 33 graus rapidamente. E isso vai fazer com que ela não derreta tanto. Então, dependendo de se você quiser um cookie mais alto ou se você quiser um cookie mais espalhado, aí depende da temperatura do seu cookie. Se tiver congelado, ele vai espalhar menos. Se tiver só a temperatura da geladeira, vai espalhar mais. E se tiver temperatura ambiente, ele vai espalhar muito mais. Vai ficar um cookie mais fino. E o que acontece com a manteiga? A manteiga é uma emulsão. E quando ela é aquecida, basicamente essa manteiga se separa da água. E essa gordura da manteiga, ela derrete. Isso faz com que o cookie se espalhe. A 62 graus Celsius, a gente tem a coagulação da proteína. Basicamente, quando o ovo está líquido, daquele jeito natural dele, ele está numa conformação ativa. O que é uma conformação ativa? Basicamente, as proteínas do ovo, eles estão parecidos com um novelo de lã. Eles estão todos embolados, juntinhos. Quando ela é aquecida, essa proteína, ela se desgruda, né? E começa a virar linhas, vai se desgrudar de uma da outra. E isso se chama desnaturação da proteína. Quando elas começam a se juntar novamente, isso é chamado de coagulação do ovo.
e faz com que ele dê estrutura pro cookie e fazendo com que ele ganhe a forma dele. Em 70 graus a gente tem a gelatinização do amido, que basicamente o amido vai cozinhar, vai começar a cozinhar, e vai pegar um pouco da água para ele, mas ele vai se gelatinizar, porque ele vai dar estrutura também. Ele vai fazer com que o cookie dê a forma também. Ele vai parar de espalhar, ele vai ficar daquele formato e vai começar agora a terminar a sua cocção. E a 100 graus agora a gente tem a evaporação da água, que essa água que estava dentro do cookie vai deixar pequenos buraquinhos no meio do cookie. E isso vai deixar ele mais macio por dentro. E claro, também, por exemplo, nessa receita a gente tem o bicarbonato, que ele vai agir com algum ácido da receita, que no caso é o açúcar mascavo. E ele vai também fazer essa reação de crescer, né? Crescer um pouco o cookie e também deixar esses buraquinhos de ar na massa. Em 54 graus Celsius acontece a reação de Maillard, que basicamente ela é uma reação que acontece entre proteínas e açúcares, que eles se quebram e depois se juntam em uma nova molécula, que ela reflete na luz e também dá aquela corzinha a frango, bife, quando a gente frita ele fica uma corzinha. E também dá aquele cheiro também, o cheiro e o sabor. Então, tipo, quando a gente chega nessa reação, a casa já começa a ter um cheiro de cookie assado. Aquele cheiro gostoso de cookie. Então a gente já sabe que ele está quase pronto. A 180 graus Celsius ocorre a caramelização, que basicamente as moléculas dos açúcares da receita são quebradas e dão aquele sabor doce, amendoado e caramelizado no cookie, tornando eles ainda mais dourados. E essa é a reação final que temos no cookie. Então, como sabemos quando o cookie está pronto? Na reação de Maillard, que é a 154 graus Celsius, a gente sente o odor dele e basicamente você já pode tirar ele do forno. Claro, ele vai ficar menos crocante e mais macio. Agora, se você deixar mais um pouco, ele vai chegar a 180 graus Celsius, em que ocorre a caramelização, e você vai ter um cookie mais crocante e também com sabor de caramelizado, amendoado, um pouquinho mais doce. Então aí vai do seu gosto, se você quer ele sem esse gosto de caramelo ou se você vai querer esse gosto de caramelo. E mais dourado também, porque na reação de Maillard vai ter um pouco de dourado, mas não tanto quanto a caramelização. A questão do forno ajuda muito nessa questão. Por exemplo, tem receitas de cookies que vão pedir 160 graus Celsius para assar. E como a gente viu, essa temperatura de forno não vai chegar na caramelização. Então o que você vai fazer o que você vai ter é um cookie que não vai ter aquele sabor amendoado, caramelizado. Só que quando você tem uma receita que pede a 180 graus Celsius o forno, aí sim você vai ter aquela caramelização. Se você deixar o cookie até ele caramelizar, né? Que ele dá aquela dourada bem gostosa. Então, nos Estados Unidos, é muito comum eles comercializarem a cookie dough, que é basicamente a massa de cookie. Mas como pode os Estados Unidos comerem a massa crua de cookie, sendo que contém ovo? E a salmonela existe, né? Claro, que a gente assando o cookie, ela morre a 65 graus Celsius, a salmonela. Então, não tem perigo. Se o ovo conter salmonela, ela vai morrer com o calor do forno. Mas para um cookie, uma massa de cookie crua, a gente não tem essa possibilidade de cozinhar. O que eles fazem? Basicamente, temos todos os ingredientes do cookie, só que temos duas diferenças. O ovo, ele vai ser substituído por leite, para dar aquela umidade, deixar a massa mais mole, né, para não ficar seca. E também a farinha
Você vai botar ela numa forma bem espalhada e vai levar no forno durante uns 5 minutinhos, por aí. Vai fazer com que a farinha ela cozinhe e não tenha aquele gosto de farinha crua. Então, com esses ingredientes, você mistura tudo e basicamente você vai ter uma massa de cookie que você pode comer, porque não tem ovo, que ele é cru, e o restante dos ingredientes vão estar cozidos, basicamente manteiga. Manteiga não precisa estar cozida, a farinha você assou no forno, né? Leite também não precisa, gotas de chocolate também não precisa, então, tipo, você vai ter um cookie maravilhoso. Na verdade, é massa de cookie, né? E na minha apostila desse curso, lá na parte de cookies, vai ter uma receita de cookie dough. Para vocês quiserem experimentar, fazer receita crua para comer, para experimentar também como é. Então vai ter esse bônus lá para vocês. Vai estar na apostila. Então, a gente também temos as variações da receita. A gente tem a temperatura da manteiga. O que acontece? A manteiga gelada vai trazer, quando você misturar a manteiga gelada com açúcar e os outros ingredientes, vai trazer uma textura de torta. A massa podre, etc. Vai deixar um cookie mais quebradiço. Agora, se você quer um cookie, geralmente, que o povo faz, você vai utilizar a manteiga em temperatura ambiente, que vai fazer com que o seu cookie tenha um espalhamento normal e fica um cookie normal. Mas também você pode usar também a manteiga líquida. O que vai acontecer com a manteiga líquida? Quando você fazer essa massa e colocar no forno, ela já vai estar muito fluida. Então ela vai derreter mais um pouco, claro, e vai espalhar mais o seu cookie, deixando ele mais fino. Fino e ele vai espalhar mais. Agora a questão da textura, a gente temos as 3 texturas, né? Crocante, macio e a textura de bolo. Para a textura crocante, a gente vai botar mais manteiga na receita e a mesma quantidade de açúcar mascavo para açúcar cristal. Isso vai fazer com que ele seja crocante. Para o cookie macio, a gente vai botar menos manteiga, mais açúcar mascavo e menos açúcar cristal. Agora, para um cookie com textura mais de bolo, mais macio, assim, mais de bolo mesmo, a gente vai botar menos manteiga, mais açúcar cristal e menos açúcar mascavo. Então, mas por que acontecem essas variações de textura, de macio para crocante? Então, o açúcar mascavo, como dito no módulo 1, e também o cristal, só que mais o mascavo, ele tem a higroscopidade dele, que faz com que ele retenha mais água para si mesmo. Então, o que vai acontecer? Ele vai formar cookies mais úmidos por conta dessa umidade que ele pegou para ele, e vai acontecer dos seus cookies ficarem mais macios. Agora, o açúcar cristal, ele não tem tanto essa higroscopidade e faz com que os cookies fiquem mais crocantes. E também tem a questão da caramelização. O açúcar cristal ele é mais fácil de caramelizar do que o açúcar mascavo. Então isso forma uma casquinha mais fácil no cookie. Então o cookie vai ficar mais crocante. Então o conteúdo complementar dessa aula é um vídeo chamado Cookies Baking in the Oven Time Lapse, que é do canal do YouTube Alan Hasley, que ele mostra o cookie no forno, que basicamente acontece todas essas reações que eu disse aqui. Ele vai lá, ele derrete, ele espalha, etc. Tem a reação de Maillard e tudo. Então, eu vou deixar um link aqui na plataforma, mas você também pode pesquisar. E é um vídeo muito bom para ver o visual de como acontece essa questão do assamento do cookie. Então, pessoal, foi isso a aula. Espero que vocês tenham gostado e muito, muito obrigado por ter visto até o final e bons estudos.